Scooby-Doo de 2002, ou também considerado como Cidadão Kane dos live actions, principalmente que adaptam aí desenhos animados famosos da infância, pré-adolescência de muita gente. Pode ser sua, pode ser do seu pai, do seu avô, porque Scooby-Doo é isso, né? É uma animação muito antiga que fez parte da vida de muita gente, que lá em 2002 ganhou esse filme que até hoje é guardado com muito carinho. Eu quero relembrar esse filme, mas para além de apenas relembrar, tá? A gente vai falar também que esse filme não era para ele ter saído do jeito que ele saiu, não. Era para ele ser mais adulto, era para ele ter um foco numa galera mais velha, e a gente vai entender um pouquinho mais dessa situação no Histórias Perdidas de hoje. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. E você conhece, né? Você conhece o Scooby-Doo de 2002. E aí, 2 anos depois, teve a continuação com o mesmo elenco, com a mesma galera, né? O mesmo diretor, o mesmo roteirista, que era inclusive o James Gunn, que é hoje o chefão da DC, dirigiu aí recentemente o Superman, dirigiu Guardiões da Galáxia, já dirigiu filme de terror no passado. Tem textos ácidos, né? Foi o responsável, por exemplo, pelo roteiro do Madrugada dos Mortos, e aí, inusitadamente, ele também é um dos responsáveis aí por essa versão que a gente tanto conhece do Scooby-Doo nos cinemas. Já tinha um tempo, para base de 2010, um pouco depois, que surgiu na internet esse burburinho de que esse mesmo filme de 2002 teria uma versão adulta, né, um roteiro muito mais maduro, muito mais sombrio, com piadas muito mais, digamos assim, cabeludas, né, daquele mesmo jeito, só que teria o James Gunn, né, feito uma coisa muito mais ácida e tal, e isso ficou apenas como boato durante alguns bons anos. Eis que em 2017 o próprio James Gunn veio para a internet, redes sociais, falar que sim, isso não é viagem da cabeça de vocês, nananina não. A intenção inicial do filme era ser R-rated, como falam lá nos Estados Unidos, né? Era para maiores mesmo, viria provavelmente aqui pro Brasil como um filme mais 18. Você pensa, né? Um filme que, no fim das contas, tinha principalmente o público mais jovem, infantil, coisa e tal, mas antes era um alvo completamente o contrário. É a mesma coisa, sei lá, deles terem feito realmente ou um filme do Coringa com Joaquin Phoenix, ou um filme com Deadpool, só que com uma galera realmente mais jovem, sem violência, e um texto que fosse mais esculhambado. Agora, o que não é esculhambado é você se tornar membro aqui do Refúgio Cult. Você já, né, pensou aí em se tornar mais parte desse canal? Você ajuda o canal, você tem acesso a lives exclusivas, conteúdo antecipado, vídeos antecipados que só os membros assistem, além de outras coisas. Ó, no primeiro link aqui na descrição, dá uma olhadinha que vale muito a pena. Sim, o James Gunn deixou claro que a intenção dele era fazer uma coisa, né, mais sombria, mais adulta do Scooby-Doo desde lá, e ele sempre falou que ainda tem essa... Eu fico pensando, já pensou se o James Gunn, com a influência principalmente atualmente que ele tem hoje, conseguir convencer o pessoal de lançar uma nova versão do Scooby-Doo? Será que ele consegue trazer de volta os mesmos atores do... Rapaz, eu tô viajando aqui, mas do jeito que a galera tem feito revival de filme dos anos 2000, eu não duvidaria. Mas tô jogando isso aí pro universo, pode ser também que nunca aconteça. E veio à tona com as declarações do James Gunn, com informações e comprovações do editor do filme, Kent Bader, que falou, o cara editou o filme, né? Ele que foi lá, montou o negócio, ele falou, não, realmente o negócio antes era bem macabeludo e bem diferente da versão que foi pros cinemas, que a Warner Bros. Autorizou, etc. O que a gente sabe que teria nessa versão inicial, nesse corte inicial do filme, né? Por exemplo, o Salsicha, o personagem do Salsicha teria um elemento
a mais, a marvada, sabe a braba, a puxada e tal? Pois é. Inclusive tem uma piadoca no início do Scooby-Doo de 2002, não sei se você lembra, que o Salsicha e o Scooby estão ali na Mystery Machine, no carro deles e tal, e tá uma fumaça, e deixa entender, ih, rapaz, ó, o cara tá puxando ali o negócio, só que eles estão fazendo um hamburguinho e tal. Mas nessa versão inicial, sim, eles deixariam entender mais de uma vez que o Salsicha, ele gosta mesmo da braba ali, tá? Ia ficar mais escancarado. Os monstros que a gente vê no decorrer do filme, que parecem uns goblins ali, uns duendes, uns negócios, né? Beleza, pra uma criança de 8 anos, 9 anos, 10 anos, na época eu tinha 11 anos quando o filme foi lançado, você poderia ficar meio impressionado e tal. Mas os monstros seriam muito mais assustadores. Ia pro lado mais diabólico da coisa mesmo. Negócio mais de ritual, sabe? Teriam aspectos de horror que Scooby-Doo sempre flertou na animação. Tá lá, né? Ah, quem é o monstro? Vai ser um fantasma? Vai ser uma mula sem cabeça? Vai ser o quê? O bicho, né? Então, Scooby-Doo tá de mãozinha dada desde sempre com horror, e eles iriam enfatizar isso mais. Tem ainda na versão final? Tem, você tem os monstros, você tem o negócio do mistério, você tem as cenas ali no castelo e coisa e tal. Vou relembrar daqui a pouquinho algumas coisas marcantes do filme, que eu acho que ainda assim, mesmo eles amenizando muita coisa, o filme ele capta também uma essência da animação. A gente tá falando da animação para criança, para um público mais juvenil, e o filme ele traz isso sim, tá? Só que de uma maneira mais equilibrada, mais na corda bamba, até porque vamos ser sinceros, né? A classificação livre para Warner Bros, para quem produziu e lançou o filme, é muito melhor, que atrair um público muito maior. Se você joga lá em cima a classificação, você vai ter uma limitação, o filme não teria arrecadado, sei lá, 30% do que ele arrecadou, que chegou ali próximo da marca dos 300 milhões de dólares mundialmente, tendo o filme custado ali cerca de 80 milhões. No, uma outra coisa que teria mudado bastante em relação à primeira versão era a relação entre Velma e Daphne. Parece que ia rolar um negocinho ali, uma chaminha ali, um interesse uma pela outra. Porque tem aqueles negócios de troca de corpo durante o filme, né? A alma sai ali e tal, vai para outro corpo. E nesse balaio de gato, elas iam, digamos assim, se entrelaçar. Ia inclusive rolar um beijo entre as duas, que não seria uma coisa necessariamente sem querer, e mais uma coisa ali que as duas tinham um negocinho e de repente, clabum. Inclusive, muita gente pode falar, não, isso aí é mentira, é exagero, ó. Tem uma cena deletada, uma cena que depois botaram no extra e tal, que a Velma começa a subir na mesa, a se declarar pra Daphne, começar a dançar e coisa e tal, enfim. Aí uma coisa que tiveram que fazer, tá? Os executivos falaram, ó, vocês vão pegar, já que vocês estão fazendo Scooby-Doo de CGI, computação gráfica, pega a mesma empresinha, diz que deu problema também com a empresa, que era uma e depois trocou para outra, enfim, coisas de produção, contratempos e tal. Mas falaram assim, ó, os decotes, as saias, pode aumentar, bota ali, conserta ali digitalmente, e fizeram em alguns momentos ali que o negócio deu uma encurtada. Entre outras coisas, nessa versão mais adulta aí de Scooby-Doo, teriam muito mais piadas de duplo sentido, inclusive envolvendo o Fred e do que ele realmente gostava. E eu vou te falar, tá? Conhecendo o trabalho do James Gunn, o texto do James Gunn, nada disso que eu falei aqui é uma coisa absurda e tal, principalmente se a gente for falar de um negócio há mais de 20 anos, né? Estamos falando do início dos anos 2000, mas vindo do final da década de 90, onde comédias eram muito mais boca suja e muito mais coisa acontecia nos filmes, né? Então, você vê mesmo o texto do Pacificador, que é a série que o James Gunn é responsável também. Ali dá pra você ver essa coisa que o Scooby-Doo teria se ele fosse uma coisa mais, de novo eu vou usar essa expressão que é muito boa, que é cabeluda. Para que isso acontecesse, inclusive, né, porque eles mostram os
primeiro corte ali pros executivos. Vai trocar isso, uma lista gigantesca, como foi no caso do Scooby-Doo. Muita coisa, muitas cenas, muito texto também teve que ser refeito. O Raja Gosnell, por exemplo, o diretor, ele teve que voltar, refazer, substituir momentos ali. E não é só o James Gunn que defende uma versão mais adulta pro Scooby-Doo, não, tá? O próprio ator que fez o Salsicha, o Matthew Lillard, falou que também gostaria de ter visto essa versão aí. Mais uma vez, seria difícil a gente imaginar isso acontecendo próximo disso, principalmente hoje em dia, a galera trazendo essas coisas assim, não vamos exagerar, né, não precisa ser uma coisa exagerada também, porque aí também é fugir demais da essência do que seria o Scooby-Doo, mas o negócio escrachado, a lá James Gunn, sim, eu acho que seria interessante de ver. Ok, Scooby-Doo. Agora eu queria relembrar um pouquinho o filme mesmo que a gente tem, Scooby-Doo. E aí, é um bom filme, não é? É aquilo, né? Tem muita gente que tem uma memória afetiva gigantesca para esse filme. Eu revi o filme depois de vários anos para fazer esse vídeo aqui, também para ter essa coisa mais fresca na memória de como é o filme. E aí a gente tem a história da Mystery Inc., né, lá o Fred, Vilma, Daphne, Salsicha e Scooby-Doo, né, enfim. Que imitação ridícula. Eles se separam, ficam 2 anos separados, são convidados depois desse tempo pra tal da Spook Island, que é comandada por ninguém menos do que o Mr. Bean, sim, o Rowan Atkinson fazendo o cara lá que chamou, que é dono do parque, enfim, e eles têm que desvendar o mistério do porquê os jovens que frequentam o parque estão cada vez mais estranhos, parece que estão amaldiçoados, possuídos e coisa e tal, e cada um fica no seu quadrado, né, Salsicha com Scooby sempre e os demais ali também, mas obviamente eles vão ter que se unir para resolver esse mistério. E é interessante a gente notar que, beleza, né, eles tiraram várias piadas de duplo sentido, coisas que os executivos dos anos 2000 achavam, não, isso não pode de jeito nenhum. Mas, por exemplo, a primeira fala da Daphne, lá no início do filme, quando um fantasma tá carregando ela, minha calcinha entrou num... enfim. Okay, now I really have a wedgie. E graças a Deus, né, que coisas como o duelo de peido e arroto entre o Salsicha e o Scooby-Doo também não foram vetados, né, porque é uma das cenas mais antológicas, mais memoráveis desse filme aqui, é maravilhoso. E a gente vê a pegada dos desenhos também, como eles vão lá pro mansão assombrada do parque, e aí é clássico Scooby-Doo, né? Eles fugindo, correndo pra lá e pra cá, se disfarçando, né? A própria cena do avião em que o Scooby ele se fantasia, né, de uma senhora para poder entrar no avião também é muito Scooby-Doo, traz essa coisa bobalhona. E aí o filme ele tem essa vibe total de comédia dos anos 2000 e ele traz esse aspecto camp, porque na hora que é pra ele ser exageradão na galhofa, na pastelanagem, etc, ele faz isso com convicção, e eu vou te falar que eu me diverti e que eu dei risada algumas boas vezes aí durante essa minha revisão recente do filme. E por mais que, sim, né, o Scooby ele é CGI de 2002 e tal, é bonitinho, mas é aquela coisa que cai, talvez hoje em dia, depois de muito tempo, né, cai numa certa estranheza, mas eu vou te falar o seguinte, a química do Matthew Lillard, né, do Salsicha, com a voz do Neil Fanning, que faz o Scooby-Doo, é muito boa. É fofinho, é bonitinho, tem aquele companheirismo, tem aquela parceria, que é algo que eles realmente trazem para esse filme como um elemento bem importante, né? E para animação também era fundamental. E eu gosto do elenco, sabe? São personagens caricatos, mas são personagens que é aquilo, mano. Vem de desenho animado, é aquelas roupas coloridas mesmo. Realmente é uma boa adaptação do live action, né? E eu não sei se tivesse deixado o texto original, se teria sido uma coisa muito exagerada ou talvez até forçada. Não dá pra saber, né? Não dá. Eu ainda acho
podia ser divertido e tal, mas enfim. Mas ainda assim funciona. O Fred Prinze Jr., que não é um ator que eu gosto muito, mas como a caricatura do Fred, tá ok, funciona. E eu acho que dublado, os memes, né, quando a galera pega os recortes de cenas ali, aquela mocréia, não sei o que, bababá, é um negócio que é batata, que é marcante até hoje. A Sarah Michelle Gellar, que faz a Daphne também, patricinha, naquele esquema. E a Linda Cardellini fazendo a Velma, né, nerdona e coisa e tal, mas bela também. Inclusive era o meu crush ali de adolescência, e eu tenho certeza que de muita gente também. They would, if it weren't for the holographic projectors. O vilão desse filme, ele tá querendo pegar o protoplasma, detalhe, né? Aí você pode perguntar, protoplasma, Lucas? Por que simplesmente não falam as almas, né, da galera? Porque é outra coisa que eles limitaram que não podia falar no filme, tá? Então, tira alma penada, terror, meu Deus, e bota protoplasma, né? É uma grande bobagem, mas enfim. A galera fica possuída pelos monstros, enquanto o tal do protoplasma tá lá reunido num caldeirão, e aí Salsicha e Scooby tem que liberar a galera, e aí corre pra lá, pra cá, inclusive é nessa hora que eles trocam de corpo, o Fred, né, vai pro corpo da Daphne e fala, opa, agora eu posso, né, me ver e tal, e essas piadinhas assim eles deixaram tranquilamente, né? E a alma mais visada ali, o protoplasma mais visado, era a alma de Scooby-Doo, o mais puro de todos, né? E aí ele briga lá com o Salsicha, aquele momento de separação entre os grandes amigos, né, que a gente vê nesse tipo de história, e ele é levado para esse sacrifício. O sacrifício dá errado, felizmente, o Scooby consegue escapar. Supostamente o vilão é o Mr. Bean, o dono do parque, só que não é, era um robô. Quem tava dentro desse robô é ninguém mais e ninguém menos do que o Scooby-Loo, que é um mala de quinta categoria, né, enjoado pra caramba, que tá querendo reunir ali os protoplasmas e se tornar poderoso e imbatível, etc. E tudo também como um plano de vingança, porque ele foi expulso lá da Mystery Inc. no passado. E no final, com a música do Scooby-Dooby-Doo, Where Are You? Torando, né, no background ali do filme, né, perseguições, o Scooby-Doo se transforma ali no monstrão, a Daphne tá lutando contra um cara ali de luta livre. Ela, inclusive, derrota esse malandro que cai ali no poço, né, eles conseguem impedir o Scooby-Doo, atrapalham o plano do Scooby-Doo, liberam o Mr. Bean de verdade, que já tava cabeludo, barbudo e fedendo lá, trancafiado pelo próprio Scooby-Doo, né, e dá tudo certo, eles voltam a trabalhar juntos, o parque volta a ser uma grande diversão e fim de Scooby-Doo de 2002, lembrando, tem a continuação e teria um terceiro filme, tá? Inclusive, a continuação também é escrita pelo James Gunn, é um filme que divide bem mais o público, né? A galera geralmente tem muito mais um carinho por esse. Eu confesso que eu tenho que rever a continuação, porque, ó, tem muito tempo, deve ter uns 20 anos que eu vi esse filme, mas na minha memória o primeiro sempre foi bem melhor e tal. E teria um terceiro, já tinha, enquanto ele estava fazendo o segundo ali, a luz verde da Warner, só que quando o segundo foi lançado, teve, sei lá, menos da metade da repercussão do primeiro filme, aí cancelaram. E o terceiro, ele não ia ser só escrito pelo James Gunn, ele também seria dirigido pelo Gunn. Mas é aquilo, será que foi cancelado para sempre mesmo? Será que ele não vai sair da tumba aí daqui a um tempo? Te digo, hein, nada é impossível, principalmente no desespero para levar o povo no cinema hoje em dia. Agora, se vier da cabeça do James Gunn, eu daria o meu voto de confiança, tá? Você conhecia essas histórias? O que você acha de Scooby-Doo? O que você acha desse universo, seja da animação, da adaptação? Lucas, gosto muito, até hoje Lucas não gosta de jeito nenhum, tá todo mundo doido, tá todo mundo movido pela nostalgia. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult, e se torne membro do canal, claro, se você puder e quiser, link aqui na descrição. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.